Progresso Financeiro Podcast. Eu continuarei comprando Bitcoin para sempre, Audrey. Você não pode aumentar a oferta do Bitcoin. E se você olhar para as moedas mundiais, elas estão inflando 10 a 14%, e nos próximos 30 anos até 14%. Se o Bitcoin for medido nas moedas mundiais, vai continuar subindo para sempre. Agora, por exemplo, o fornecimento do ouro está aumentando de 2% ao ano no regime físico. E os banqueiros podem rehipotecar o ouro e podem imprimir 100 gramas de ouro em papel para cada grama de ouro. E então o Bitcoin é a rede monetária digital dominante. E porque é dominante e porque é fixo, significa que é a coisa mais confiável, de maior integridade, mais escassa do universo financeiro. O Bitcoin está crescendo para sempre, Deidre. Acho que há duas maneiras de ver o mundo. Existe o mundo criptográfico. O mundo criptográfico gostaria de emitir seus próprios títulos e criar seus próprios bancos e criar suas próprias bolsas de valores e não está sujeito à CFTC, nem ao Departamento de Tesouraria. E eles gostariam apenas de recriar um mundo, uma nova visão do Bitcoin, do mundo do Bitcoin, que é o que temos uma propriedade digital. Tudo o que precisamos fazer é conectá-lo a todas as seguradoras financeiras, aos bancos, aos países e às tecnologias existentes. Então, o Bitcoin é uma solução para a Apple fazer o seu $1 trilhão. Já no mundo criptográfico, eles querem reduzir a Apple e reinventar tudo. E olha que a minha opinião é que o Bitcoin pode ser emparelhado com o JP Morgan e fazer o JP Morgan um banco melhor. Poderia ser emparelhado com o dólar americano e tornar o dólar americano uma moeda melhor. O Bitcoin pode ser emparelhado com a estrutura de poder existente no mundo e, como conhecemos, tornar isso melhor. Você não precisa destruir tudo e reconstruir tudo. Então eu acho que há um cisma aqui. E a outra maneira de ver o mundo é que apenas consertar a estrutura de capital ou moeda e então deixar o mundo evoluir para algo melhor. Eu acho que a administração já é bastante qualificada. E eu acho que quando eles olham para o mundo, o que eles veem é que a Bitcoin é a propriedade que deveria ser tratado como propriedade. Acho que eles olham para as moedas estáveis e pensam que as moedas estáveis deveriam ser emitidas por bancos e tratadas como mercados monetários de ciberespaço e deve ser sujeito às regras bancárias. Eu acho que eles deveriam olhar para os tokens de segurança e eu acho que devem tratá-los como títulos. Eu acho que eles olham para as negociações e eles pensam que se você vai negociar os derivativos ou os valores imobiliários, eles deveriam estar sobre as leis de commodities e as leis dos valores imobiliários existentes. E se eles fizerem todas essas coisas, e se essa é a maneira que o mundo vê isso, então todo o ecossistema vai crescer. Moedas estáveis estão agora em 130 bilhões de dólares e o JP Morgan, o Citibank, se começassem a emitir as moedas estáveis, elas chegariam a $1 trilhão, a 10 trilhões de dólares e depois a 100 trilhões de dólares. Então, eu não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo. Na verdade, eu acho que vai acelerar a adoção da Bitcoin como ativo de reserva de valor do mundo. Eu acredito que acho que também vai fornecer uma base para a economia do século XXI. Isso é para o bem de todos. Não estou preocupado com o que está acontecendo, se o Bitcoin sobe, se o Bitcoin desce, porque ao final vai continuar subindo para sempre. Então você pode estar preocupado com eles tendo interesse em você, mas por outro lado temos 500 trilhões de dólares de coisas nos sistemas existentes. E eu acho que é o mais importante para os bancos existentes, para as empresas existentes, para os países existentes, é adotarem uma economia digital. A economia de ativos digitais que eles
que eles não fiquem fora desse sistema. Eu sou otimista, eu estou otimista com o futuro e eu realmente acredito que o Bitcoin pode consertar tudo. A tecnologia torna o mundo um lugar melhor. Eu sou otimista, eu estou otimista. O Gary Gensler deu uma aula no MIT sobre o blockchain e o dinheiro, certo? Ninguém no governo entende a tecnologia digital melhor do que ele. E temos duas visualizações possíveis, certo? Uma visão seria bom se todas as moedas estáveis fossem usadas para remessas internacionais por multinacionais globais e se o dólar dos Estados Unidos fosse usado por 8 bilhões de pessoas no planeta de uma forma livre de atrito, de toda a economia mundial se beneficiaria. Nós temos aí 100 milhões de empresas e 8 bilhões de pessoas evoluíssem para a melhor. Mas se vamos ser tudo isso, algo melhor que os governos precisam adotar e sentir confortável com isso. Como os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, o setor bancário é o líder, o governo dos Estados Unidos, o setor bancário e as empresas de capital aberto precisam ser capazes de lidar com isso. Eu acho que o objetivo do governo é trazer essa tecnologia dentro de uma estrutura regulatória, de modo que todas as economias mundiais possam se beneficiar dos benefícios do dinheiro, que se move na velocidade da luz e está acontecendo aqui. Deixe-me fazer uma observação aqui. Eu considero construtiva. Você tem uma criptoeconomia que tem sido empreendedora, que tem sido um pouco opaca e subregulamentada, ou não regulamentada por uma década. E chegou a alguns trilhões de dólares. E agora você tem uma luta entre o passado e o futuro. E você tem um conjunto de investidores institucionais que tem centenas de trilhões e eles entrarão no mercado. Você tem um conjunto de empresas institucionais como a Square, a Apple, a Google, a PayPal e a MicroStrategy que possuem grandes quantidades de capital, tecnologia e marca. E eles virão para o espaço e você terá países como os Estados Unidos vindo para o espaço, como El Salvador fez. Bem, eles vêm para o espaço e eu acho que vamos passar da primeira década que nos levou de 2 a 3 trilhões e vamos chegar aos 30 trilhões. Precisa chegar a um ponto que a MicroStrategy, compre $1 bilhão, compramos 3,1 bilhões de dólares em Bitcoin. Você não consegue encontrar nenhum empresário que já aplicou 3,1 bilhões de capital em qualquer coisa em todo o sistema criptográfico. No entanto, somos uma pequena empresa, portanto, eu acho que a próxima etapa é estabelecer a estrutura de um modo que os Darius Ray do mundo, por exemplo, compre 5 bilhões de dólares e 10 bilhões de dólares de Bitcoin. E quando a Fidelity realmente entrar, as coisas vão mudar muito. Eles têm 11 trilhões, eles têm 2 trilhões em fundos de renda fixa. Quando 25% disso for para o Bitcoin, você verá um mundo diferente. Quer dizer que precisamos de uma transparência com relação aos bancos que emitem dinheiro digital. Precisamos de uma transparência no que diz as trocas, negociações de valores imobiliários para o público. Precisamos de transparência no que diz respeito às organizações que emitem seus próprios títulos e criptoeconomia. E as coisas bem compreendidas pela comunidade, com certeza acreditamos que o Bitcoin vai continuar crescendo para sempre. Ok, então, Michael, vamos falar sobre isso. Digamos que daqui a alguns meses, digamos que quando o Bitcoin estiver em 100 mil, voltaremos a falar contigo, certo? Quando isso vai acontecer? Acredito que vai acontecer em pouco tempo. Muito bem. E você vai estar comprando mais, Michael? Eu vou estar comprando Bitcoin para sempre.